Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula de Química. Na aula de hoje falaremos um pouco sobre as propriedades periódicas e aperiódicas. Nós somos as professoras Jainara Cardoso e professora Karlane Lima, e hoje quem vos fala sou a professora Jainara. Iniciaremos falando um pouco sobre as propriedades periódicas. Na tabela periódica, os elementos químicos eles são organizados na ordem crescente de número atômico. Muitas propriedades químicas e físicas dos elementos e das substâncias simples que eles formam variam periodicamente, ou seja, em intervalos regulares, em função do aumento ou da diminuição dos números atômicos. As propriedades que se comportam dessa forma são chamadas de propriedades periódicas, e nós temos as principais: o raio atômico, energia de ionização, a eletronegatividade, a eletropositividade e, por fim, a eletroafinidade. Falaremos agora um pouco sobre elas. Primeiramente, nós temos o raio atômico. Ele pode ser definido como a metade da distância, R igual a D sobre 2, entre os núcleos de dois átomos de um mesmo elemento químico, sem estarem ligados e assumindo os átomos como esferas. Na tabela periódica, o raio atômico aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda, e isso acontece porque em uma mesma família ou coluna, as camadas eletrônicas vão aumentando conforme se desce uma casa, e consequentemente o raio atômico aumenta. Em um mesmo período, ou seja, linha, o número de camadas eletrônicas é o mesmo, mas a quantidade de elétrons vai aumentando da esquerda para a direita, e com isso a atração pelo núcleo aumenta, diminuindo o tamanho do átomo. Agora, nós temos a energia de ionização. É a energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo ou íon no estado gasoso. Na tabela periódica, esta energia ela aumenta no sentido contrário ao aumento do raio atômico, isto é, de baixo para cima e da esquerda para a direita. Continuando, nós temos a eletronegatividade. Ela representa a tendência que o átomo tem de atrair elétrons para si em uma ligação química covalente em uma molécula isolada. A eletronegatividade também aumenta no sentido contrário ao aumento do raio atômico, sendo que varia na tabela periódica de baixo para cima e da esquerda para a direita. Os valores da eletronegatividade dos elementos foram determinados pela escala de Pauli. Foi observado que conforme o raio aumentava, menor era a atração do núcleo pelos elétrons compartilhados na camada de valência. Por isso, a eletronegatividade também aumenta no sentido contrário ao aumento do raio atômico, sendo que varia na tabela periódica de baixo para cima e da esquerda para a direita, conforme a imagem. Agora, nós temos a eletropositividade, que é a capacidade que o átomo possui de se afastar de seus elétrons mais externos, em comparação a outro átomo, na formação de uma substância composta. Visto que é o contrário da eletronegatividade, a sua ordem crescente na tabela periódica também será o contrário da mostrada para a eletronegatividade, ou seja, será de cima para baixo e da direita para a esquerda. E, por fim, nós temos a eletroafinidade, que corresponde à energia liberada por um átomo do estado gasoso, quando ele captura um elétron. Essa energia é chamada assim porque ela mostra o grau de afinidade ou a intensidade da atração do átomo pelo elétron adicionado. Infelizmente, não são conhecidos todos os valores para as eletroafinidades de todos os elementos, mas os que estão disponíveis permitem generalizar que essa propriedade aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita na tabela periódica. Resumidamente, temos de baixo para cima e da esquerda para a direita, nós temos a energia de ionização, a eletronegatividade e a afinidade eletrônica. Já de cima para baixo e da direita para a esquerda, tem-se o raio atômico e a eletropositividade. Falaremos um pouco agora sobre as propriedades aperiódicas, que são aquelas cujos valores variam, ou seja, aumentam ou diminuem, à medida que o número atômico aumenta e que não se repetem em períodos determinados ou regulares. É válido ressaltar que a massa atômica sempre aumenta de acordo com o número atômico do elemento e não diz respeito à posição deste elemento na tabela periódica. Trouxe para vocês 4 exemplos: a massa atômica, o calor específico, o índice de refração e a dureza.
Primeiramente, vamos falar da massa atômica, que é a unidade de peso de átomos feita por comparação com a grandeza padrão. Nós temos o exemplo do ferro, que tem por massa atômica 55,847. Esta propriedade sempre aumenta de acordo com o aumento do número atômico, sem fazer referência à localização do elemento na tabela periódica, ou seja, não precisa olhar qual é a família e qual período esse elemento ele pertence. Dando continuidade, nós temos o calor específico, que é a quantidade de calor que 1 grama de uma substância precisa absorver para aumentar sua temperatura em 1 grau Celsius, sem que haja alteração no seu estado físico, ou seja, o calor específico de um elemento no estado sólido sempre diminui com o aumento do número atômico. Agora, nós temos o índice de refração. O índice de refração é uma propriedade física descrita como sendo a razão entre a velocidade da luz em 2 meios diferentes, no ar e num corpo transparente mais denso. Nós temos a fórmula que é N igual a C sobre V, onde C é a velocidade da luz no vácuo e V é a velocidade da luz no meio. Esta propriedade também aumenta com o aumento do número atômico. E por fim, nós temos a dureza. A dureza é uma propriedade mecânica característica de materiais sólidos, que representa a resistência destes materiais ao risco ou à penetração quando são pressionados. A exemplo, nós temos aí o ouro e o carbono. Esta propriedade muito depende do estado em que se encontra o material, bem como das forças de ligação entre os seus átomos, moléculas ou íons. Quanto maior é o número atômico, maior também é a dureza do elemento químico. Bom, concluindo então que as propriedades aperiódicas dos elementos químicos não se enquadram na lei da periodicidade de Moseley, que teoriza que muitas propriedades físicas e químicas variam periodicamente na sequência de seus números atômicos. As propriedades periódicas dos elementos químicos, pelo contrário, são expressas pela lei da periodicidade, sendo mais comuns e mais importantes do que as aperiódicas. Então, turma, aqui são as nossas referências e, por fim, agradecemos e até a próxima aula.